E aí, pessoal, aqui quem fala é a Gabi. Estou com o Rafa. Rafa aqui. E infelizmente o André não pôde estar conosco hoje. É uma pena. Dando continuidade pro resumo dos filmes da Marvel, vamos começar com a última parte, né? Parte 3, e que é o filme do Capitão América, Guerra Civil. Ótimo filme. O tempo dele se passa em 2016, mas no começo do filme temos um flashback de 1991, de uma base da Hydra e o Soldado Invernal fazendo uma missão, concluindo ela. Bom, de volta pra 2016, os Vingadores estão em Lagos fazendo uma missão que era impedir de que um grupo roubasse uma arma biológica. Infelizmente, aconteceu um acidente que a Wanda, ela teve que, pra proteger o Capitão, acabou destruindo um prédio e causando baixas civis. Muitas de Wakanda também. O que é muito ruim pra imagem mundial, né? Sim. Ao mesmo tempo que tava rolando essa missão, o Tony Stark estava fazendo uma apresentação. Era meio que mostrando um projeto de setembro, eu acho, Bolsa Setembro, que era para ajudar os jovens a incentivar essa coisa dos planos deles, dos desenvolvimentos. Só que o importante dessa cena é a parte que ele se encontra com uma mãe. Essa mãe conversa com ele, meio que dando um sermão, sendo passiva-agressiva, né, com ele. E, bom, pergunta quem vai vingar o filho dela, porque o filho dela morreu em Sokovia, quando eles tiveram que soltar o prédio. Bom, mostra depois lá na série dos Vingadores a reportagem de Lagos, o Capitão e a Wanda assistindo, a Wanda se culpando, o Capitão explicando que infelizmente acontece isso e que se não tivesse eles ia ter muito mais baixas. Sim. Mesmo assim você vê que a parte dos governos, os governantes em geral, né, e começa a crescer uma opinião política meio contra os Vingadores, né, ou para repreender eles. Bom, o Tony, ele, na hora que eles estavam indo pra sede, ele traz o secretário de Estado, mostrando pros Vingadores, que estavam todos lá, o Tratado de Sokovia, que era explicando que era pra eles não agirem de forma de ação privada. Eles não seriam uma ação privada, eles seriam supervisão dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos iam decidir se eles iam ou não para o certo lugar que precisava deles. Ele mostrou vários vídeos mostrando de Nova York, sobre o primeiro filme dos Vingadores, Sokovia, sobre o segundo filme dos Vingadores, e Lagos, que eu me lembro muito, mais ou menos. Bom, ele mostrou isso e aplicou um negócio que não lembro quantos os países concordaram, mas a maioria. E esperavam que o pessoal assinasse para aceitar, senão eles virariam criminosos. Pois é. O Tony, ele concordou, obviamente, porque ele não queria ter essa certa culpa que ele sentia. Uhum. O Capitão já não concordava porque ele aplicava aquela ideia. Se um lugar precisar da gente e a gente não poder ir porque eles não vão permitir, não vai conseguir salvar o dia, assim dizendo. Bom, o Tony, o Ross, o Visão concordaram em assinar o tratado. A Wanda, ela ficou imparcial sobre isso. O Clint, o Gavião Arqueiro, estava aposentado. A Viúva Negra meio que estava, entre aspas, concordando e não ao mesmo tempo. O Capitão, o Falcão, não concordaram. Bom, isso já corta para outra cena que mostra nosso vilão, entre aspas, indo atrás de um ex-agente da Hydra, porque por causa do Capitão América, o Soldado Invernal, vazou informações de todos, da SHIELD e da Hydra. E esse personagem ele foi atrás porque ele conseguiu hackear, ele teve tempo e paciência para fazer isso. Ele conseguiu informações que ele queria, que era de uma missão do Soldado Invernal. Bom, infelizmente a nossa agente Carter, ela morreu. Bom, já era de idade, mas isso abalou muito o Capitão. E ele foi pro enterro dela.
A Natasha, ela apareceu depois do funeral e conversou com ele. Sabendo que ele não ia assinar, mas foi mais pra ter um ombro amigo. Tipo, a gente tá aqui, te apoia, tá te ajudando aqui. Bom, a Natasha vai pra reunião da ONU pra falar sobre o tratado. Lá vemos o rei de Wakanda e o T'Challa. Primeira vez que ele aparece na Marvel. Primeira vez que ele aparece na Marvel. Bom, no meio disso acontece um ataque terrorista que mata o pai do nosso querido Pantera Negra. E quem culpam é o Buck, o nosso soldado invernal. Informações que viram pelas câmeras. Já o Capitão não acredita nisso. E procura, o Falcão ajuda e procura pelo Buck. Eles encontram ele e ele estava vivendo, tipo, escondido, mas nada que influenciava falando que ele teve um ataque terrorista, porque nem ele sabia disso. Exatamente. E ele acaba fugindo do capitão e dos outros soldados que estavam à caça dele. No meio dessa perseguição aparece o nosso querido Pantera Negra com a sua roupa de Pantera Negra. Primeira vez que Pantera Negra em ação no cinema. Correndo atrás dele, por vingança. E no meio de toda aquela correria e toda aquela luta, eles são capturados. Todos. O Falcão, o Capitão e o Pantera Negra são meio que, entre aspas, presos. E enquanto isso, o Buck fica preso em uma cela separada. Enquanto o Capitão, o Tony discutiam sobre as coisas, e o Tony tentava convencer o Capitão a assinar o tratado, ele ia assinar, só que quando ele soube que a Wanda estava, tipo, presa no próprio lugar dos Vingadores, ele falou que não ia assinar, ele já estava agindo, tipo, não concordava com isso. Perdeu toda a influência que ele colocou. E corta pra cena do Buck sendo interrogado pelo psicólogo, entre aspas, que era nosso vilão, que não tava fazendo esse papel. Ele pegou e se infiltrou lá. Ele pegou o diário do ex-agente da SHIELD, da Hydra. Da Hydra, e começou a fazer a hipnose dele pra ele virar o soldado invernal. O que deu certo. O Capitão e o Falcão correm pra lá. Felizmente, o Buck já tava nessa hipnose, e ele era soldado, então ele lutou contra todos e tava fugindo. No meio de toda essa confusão, o Capitão e o Falcão conseguem pegar o Buck e fugir de lá. Enquanto o vilão também foge e o pessoal dos Vingadores fica tontoado. Bom, o Capitão e o Falcão interrogam o Buck explica pra ele da hipnose, explica pra ele que tem mais deles. E eles têm que ir lá impedir o cara, porque eles acham que o cara vai infiltrar, porque ele quer destruir um império. O Capitão percebe que não tem como pedir ajuda do Tony. Já o Gavião fala, eu conheço alguém. Então ele chama o Homem-Formiga, o Capitão chama o nosso querido Gavião Arqueiro, e o Gavião Arqueiro que convence a Wanda a sair. Sim. Já o Tony também precisa de mais gente. Então ele chama o nosso querido também Homem-Aranha, a primeira aparição dele, e ele entregando o traje pro Homem-Aranha. A Natasha vai tentar convencer o Pantera a participar. Eles acabam se encontrando todos no aeroporto. Porque, bom, o Capitão, o Falcão e o Buck estavam sendo procurados. E precisavam de um avião. Sim. O Tony tentou convencer o Capitão, mas não deu muito certo, o que rolou na briga entre eles. E o Capitão e o Soldado Invernal conseguiram fugir de lá com a ajuda da Viúva. No meio desse processo, o Patriota de Ferro, ele acaba se machucando feio. E, bom, o Tony ficou lá pra ajudar o amigo dele, enquanto o Capitão tentou impedir. Enquanto eles estavam viajando, o pessoal foi preso e o Tony tenta interrogar, só que ele percebe que tinha alguma coisa de errado. Sexta-feira avisou pra ele que tinha alguma coisa de errado. Sim. E ele vai atrás do Capitão, pra ajudar o Capitão. Certo. Pra ver o que era. Não só pra ver, ele foi pra ajudar mesmo, porque ele viu que tava errado, mas ele era o único que tava solto, assim dizendo. Sim. Chegando lá, Tony se encontra com o Capitão e o Soldado Invernal e avisa que ele queria ajudar. Bom, o cara, ele mostra uma gravação de uma missão antiga, a mesma missão do flashback que vimos no começo do filme, do Soldado Invernal. E era ele matando os pais do Tony, porque eles estavam levando o soro. Tony perguntou, ficou abalado com aquilo, obviamente, ficou indignado que o Capitão sabia disso. O que rola numa briga. Uma briga feia.
Bom, acaba que o Tony perde, o capitão sai de lá e o Pantera vai atrás. O Pantera também estava lá, escondido, né? Ele vai atrás do cara que fez tudo isso. E o cara queria destruir o Império que os Vingadores tinham construído, porque ele perdeu a família dele, ele estava em Sokovia. Que eu me lembro, o Pantera não matou ele. Não, o Pantera não matou ele porque ele aprendeu a lição de moral na questão de que a vingança é cega e é nociva, né? E o impressionante do filme é que o vilão do filme era uma pessoa comum. Entre aspas, ele era do exército. Ele era do exército, mas ele não era um cara super inteligente. Não era um cara com nenhum poder. Ele só era um cara determinado. Sim. Bom, o capitão, ele sai de lá com o Buck. E depois mostra a cena do Tony ajudando um amigo dele, o Patriota de Ferro, a andar de novo, a todo o processo de saúde. E ele recebe um pacote do capitão dando o telefone, falando que qualquer coisa ele podia ligar pra ele que ele ia ajudar. A cena pós-crédito são duas, que uma é do Homem-Aranha, mostrando o Homem-Aranha lá, todo machucado, a Tia May perguntando e tal. E a outra cena é do Capitão e o Buck em Wakanda, e ele perguntando e falando que seria melhor ele invernar pra todos até ele resolver os problemas dele. E assim termina tudo, o do Guerra Civil.